Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, hoje 17 de agosto de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo. Este é o Jornal da Manhã, edição local para Presidente Prudente e toda a região. A gente começa a semana e vamos começar com o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Antes de tudo, uma boa semana para todos nós, né? O que chama atenção no meu destaque essa semana, começando a semana, é o estudo feito pela USP, baseado já no que fala mais de 200 pesquisadores mundo afora, onde eles confirmam que o confinamento pode sim ser muito perigoso e contaminar as pessoas com mais facilidade. Eles consideram que o vírus, por poder ficar no ar, as pessoas ficarem em ambientes sem ventilação, isso pode fazer e facilitar que elas sejam contaminadas. Outra coisa interessante que eu queria dar destaque aqui a gente sempre falou de esperança. As mortes, é um mistério o que acontece com as 100 mil mortes. Um levantamento feito, pegando 5 enfermidades, comprovam que do ano passado para esse ano, no mesmo período, houve menos 70 mil mortes dessas enfermidades. É uma estatística. Historicamente, nunca houve essa diferença nessas enfermidades. Sem contar ainda câncer e os óbitos. Tem muita denúncia de fraude que a gente vê na internet. Então fica uma questão aí para a gente. Essas 100 mil mortes que alegam ser do Covid, elas ainda precisam ser melhores esclarecidas. Porque como é que pode, de um ano para o outro, em apenas 5 enfermidades, a gente ter 70 mil mortes? Eu acho que as coisas ainda vão ser muito diferentes do que tanto a turma do berrante virtual e do pânico gostam de todos os dias ficarem repetindo. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson, seu destaque. Olá, Eudes Padilha, ouvintes da Jovem Pan. Pois é, final de semana mais ameno para nós aqui de Presidente Prudente, também de toda a região, porque nós fechamos a semana com uma queda de 13,6% no número de casos suspeitos até o início da tarde da última sexta-feira. Os 53 municípios tinham um saldo de 2.547 casos que aguardavam resultados. Na semana passada, o saldo era de 2.949. Uma boa notícia e já começa a mostrar sinais que a gente pode entrar na fase amarela. Muito bem, olha, a Justiça dá amostras de que fechará de vez o cerco contra a propagação de notícias falsas para as redes sociais durante o período eleitoral. Em Presidente Prudente, um internauta foi condenado a pagar uma multa de R$ 53.205 por divulgar uma pesquisa sobre o pleito municipal na internet. A representação foi realizada por um partido local, afirmando que o internauta residente em Presidente Prudente divulgou em seu perfil na rede social pesquisa eleitoral sobre a intenção de votos dos eleitores aos cargos de vereador e prefeito, sem observância dos critérios técnicos científicos e sem o registro do Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, solicitou a aplicação de multa e a retirada da publicação. Vamos lá, Adolfo Padilha, o seu comentário. Diga-se de passagem que ainda cabe recurso nesse caso, né? Mas eu vou fazer uma observação aqui. Qual pesquisa é verdadeira? Nós que já conhecemos um pouco desses bastidores por trabalhar com mídia, com jornal, com rádio, qual pesquisa é verdadeira? Como é que fica aquelas pesquisas dos aplicativos eletrônicos tão comum hoje nas redes sociais? Eu acho que o judiciário vai ter que demonstrar claramente o que pode e o que não pode, porque veja bem, hoje você monta, eu te mando um aplicativo agora no WhatsApp e você monta uma pesquisa. Quantos nós não recebemos no WhatsApp aquela pesquisa eletrônica? Tem vários aplicativos fazendo isso. Eu conversei com o cidadão aqui que foi penalizado na primeira instância, que disse que vai recorrer, ele coloca que ele só retratou, ele não fez a pesquisa, né? E a gente vê tanta pesquisa mentirosa por aí, então eu acho que tem que ter uma regra, tem que ter uma tabulação, mas eu não acredito, viu, Eudes? Como é que eles vão controlar isso? Porque, veja bem, volto a repetir, e aquelas pesquisas de aplicativo eletrônico, quem vai segurar isso? Como é que vai fazer? Eu acho que aqui vai ter um grande problema durante o ano aí, esse ano eleitoral, para que a justiça saiba o que pode e o que não pode, e como pode, né? Porque os aplicativos têm uma velocidade enorme, não dá para alcançar a velocidade
avaliando da forma que está sendo avaliado hoje em dia o que pode e não pode sobre pesquisa eleitoral. Muito bem, vamos lá. Adilson Brevilério, o seu comentário. Essa questão de pesquisas divulgadas sem que haja a devida autorização da Justiça Eleitoral é bastante clara. Todo mundo já está careca de saber disso aí. Agora, com relação à questão do que o Padilha disse, a tecnologia realmente já está numa velocidade muito mais avançada do que o próprio sistema exige que seja feito. Então, é um paradoxo aí, né? O cara vai ser penalizado, mas ao mesmo tempo, via online, no mundo virtual, você pode fazer coisas que a justiça não tem previsão e não tem texto que possa regulamentar ou segurar qualquer situação igual a essa. Mas que houve um delito aqui por parte desse cidadão, houve sim, porque ele infringiu a lei. Aí como é que fica a questão? Tanta coisa que deixou de existir por causa da internet e tem tanta coisa existindo que a gente não sabe como fazer, né? Muito bem, olha, na sessão ordinária de hoje, segunda-feira, os vereadores de Presidente Prudente devem discutir o projeto de lei que pede que a Prefeitura seja obrigada a fornecer medicamentos a pacientes que apresentarem receitas de médico da rede particular. Hoje, o fornecimento é feito apenas com prescrições da rede municipal de saúde. Adolfo Padilha. Olha, é difícil comentar essa matéria. A ideia é fantástica, a ideia é muito boa, mas eu pergunto para os vereadores, de onde vem o dinheiro para comprar remédio para todo mundo? Eu pergunto para os vereadores, é legal, pelo que eu entendi aqui, fazer uma concorrência de quem pode pagar um plano de saúde para quem não pode pagar o plano de saúde? Será que é isso mesmo? Eu, por exemplo, tenho um plano de saúde, não vou na rede pública, eu vou no consultório. Pego meus remédios conforme a receita médica, compro. Imagine agora todo mundo tem plano de saúde podendo ir no atendimento municipal solicitar remédio para a prefeitura. E aí, quebra as farmácias todas? Acaba com tudo? Eu acho que, eu não sei, só se eu entendi a matéria errada. E se eu entendi, eu depois reparo o meu comentário. Eu acho que é um projeto, primeiro, inconstitucional. A Constituição diz muita coisa que não é feita. A Constituição obriga a educação, saúde, moradia para todos os brasileiros. E nem por isso é realizado. Agora, fazer com que qualquer cidadão prudentino possa ir na rede pública, que é uma dificuldade danada, orçamento, apesar de ser o maior, é difícil, é complicado, você vê o secretário, o prefeito se matando, o pessoal que trabalha na saúde, atendendo essa população nos UPAs, em todos aqui do município de Presidente Prudente. Imagina agora todo mundo poder ir lá pegar remédio. Olha, eu vou dizer para você, Adilson, eu não sei o que você pensa disso, mas se é assim o projeto, eu acho que não passa mais de um projeto em ano eleitoral para tentar fazer a boa política popular que a gente tanto combate. Porque não tem como, Eudes, a prefeitura não tem como atender isso, essa demanda toda. Então, quer dizer, é botar quem tem condição de um plano de saúde no mesmo nível de quem não tem plano de saúde e precisa recorrer à prefeitura. Não acho que é uma boa ideia, não. Muito bem, vamos lá para Adilson Brevilério, a sua opinião. Concordo com você em gênero, em número e grau, Padilha. Eu faço uma pergunta. O papel do vereador, ou o papel dos vereadores, é o bem do município, né? É que as coisas no município possam caminhar da melhor maneira possível dentro das conformidades normais. Agora, veja bem, os vereadores estão recebendo ali pedidos do prefeito para poder ajudar a arrumar dinheiro para poder pagar a folha de pagamento, para custear despesas com a folha de pagamento. O prefeito tem feito malabarismos ali para poder entrar num acordo com os vereadores e o vereador, o presidente da Câmara, vem com esse tipo de projeto numa hora dessa, em que a prefeitura está totalmente penalizada, onde nós estamos tentando nos equilibrar, tentando ficar em pé, trazer um projeto desse. Sem contar também com o que vai alcançar em segundo plano, né? Além de você dar um tiro no pé, você mesmo disse, existe proprietário de farmácia aqui em Presidente Prudente, o cara tem uma única farmácia. Ele já briga com o próprio sistema municipal que fornece para as pessoas que não têm condições de comprar um remédio, para as pessoas que necessitam de remédio
como ajuda para poder cuidar de uma doença, às vezes doenças crônicas, essas pessoas, esses empresários, lutam dia a dia contra as grandes redes que estão instaladas em Presidente Prudente, e cada dia que passa amanhece com uma farmácia nova de grandes redes. E ainda vem um presidente da Câmara com um projeto desse, que além de atingir a prefeitura em cheio, vai atingir também esses pequenos empresários que lutam dia a dia para poder manter o seu negócio em pé. É lamentável que o nosso nobre vereador tenha tido um projeto dessa esfera, né? Ok. Olha, pesquisa Datafolha, 47% isentam Bolsonaro de culpa por 100 mil mortes no Brasil e 11% culpam o presidente. A pesquisa foi realizada em 11 e 12 de agosto e foi divulgada no último final de semana. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Adolfo Padilha, qual é a culpa do Bolsonaro nessa questão aí, hein? Não é maior nem menor do que todo mundo que teve à frente da responsabilidade de combater o vírus. Isso a nível mundial, não é só a nível de Brasil. O Datafolha muda a postura dele. E isso, para mim, é uma estratégia. O Datafolha não acerta a pesquisa nem durante a eleição municipal, né, a presidencial. Se vocês se lembram, não só o Datafolha, mas todos os institutos ligados aos grandes órgãos de imprensa não colocavam Bolsonaro no segundo turno. E agora eles insistiram, durante quase 2 anos de mandato, em desmerecer a popularidade do Bolsonaro, a qual todos nós que estamos nas redes sociais ou acompanhando a política de uma forma imparcial, a gente percebia que a popularidade dele não tinha diminuído, oscilava, mas não diminuía. Ou seja, diminuir que eu digo perder. Ela oscilava para cima ou para baixo, enquanto o Datafolha e outros institutos colocavam que o Bolsonaro estava na pior avaliação, até mesmo do que a Dilma no mesmo período de mandato. Para mim, essa é uma estratégia onde o Datafolha, junto com o apoio dos outros órgãos, que vocês viram que no final de semana isso ganhou um grande espaço na mídia como um todo, muda a posição dela e liga a popularidade do Bolsonaro à entrega do voucher da pandemia. Voucher esse que não poderá ser permanente, porque o Brasil não tem dinheiro para tudo isso. Óbvio que isso vai ter que ser fechado em dezembro. E quando fechar isso, pode escrever a data, o dia e a hora desse comentário. Vocês vão ver o Datafolha colocando que o Bolsonaro começa a perder popularidade. Por isso que eles ligam isso ao voucher. A justificativa vai ser o voucher. E aí vem a estratégia para enfraquecer o governo. Outro ponto de vista que tem que ser considerado, que a nenhum momento o presidente Bolsonaro mudou de ideia desde o início da pandemia. Ele foi um líder de um país que manteve escorrendo todos os riscos sobre o que ele achava da pandemia. E hoje você vê que nem os estudos da USP que fala sobre o confinamento, você vê sobre o número de mortes, que já tá, a estatística do número de mortes por Covid estão sendo refeitas no mundo inteiro, ou nos países que pelo menos a gente acha sério, como a Alemanha, como a Inglaterra, como no Japão. Então, quer dizer, as coisas e o tempo vai mostrar quem estava menos errado, porque errado acho que todos, de uma certa forma, estão. Muito bem, vamos lá então para a opinião do Adilson Brevileri. Eu concordo com o Padilha, porque o Datafolha é um instituto que tinha que ser extinto do país, né? Porque é um câncer que faz mal ao país, tentando manipular a opinião pública com informações totalmente equivocadas, totalmente contrárias e de esquerda, né? Vamos dizer assim. E também com interesses financeiros para o próprio Instituto da Folha. Eu acho que também existe uma armadilha assim, de querer levar o patamar do Bolsonaro para cima nos números de boa aceitação, de um presidente positivo, e depois que acabar o voucher, começar a destruir, dizendo que a popularidade dele está caindo. A verdade é que deve ser difícil para a oposição viver com um presidente que tem as atribuições que o Bolsonaro tem. A principal delas é que o povo está ao lado dele. Esse é o grande problema da esquerda, é o grande problema desse pessoal que já não sabe mais o que fazer. Tem utilizado de todo tipo de estratégia, umas até vergonhosas, descaradas, para que a gente possa ter aí um presidente com a sua imagem totalmente borrada ou mexida de alguma certa forma negativa, para que a população possa pensar que o presidente não é bom. Isso é totalmente ação de esquerda de quem está desesperado. Ok, olha, a delação de Antônio Palocci sobre Lula e BTG não tem provas. É o que diz a Polícia Federal. O delegado revela que afirmações feitas pelo delator
foram desmentidas por todas as testemunhas, declarantes e por outros colaboradores da Justiça. Adolfo Padilha. Nem tudo precisa de prova, né? Mas quando essa afirmação vem da Polícia Federal, a gente tem que considerar, porque a Polícia Federal é um dos órgãos que a gente mais confia nesse país. Agora, no direito ou na justiça, as evidências levam às provas, né? Resta saber até onde foi. Lógico que todo mundo que o Palocci citou, eles não iam dizer e confirmar o que o Palocci confirmou, porque todos eles são ligados ao ex-presidente Lula, que já é condenado, que deveria estar preso e está solto, enfim. Enquanto o STF fica prendendo pessoas que só colocam o seu modo de pensar nas redes sociais, o Lula, que roubou bilhões e bilhões, foi o chefe dessa quadrilha toda, continua solto. É aquele duplo padrão de entendimento da nossa justiça, infelizmente. Mas isso não faz de tudo que o Palocci falou ser mentira, né? Tem muita coisa a ser levantada ainda. E nós não podemos se esquecer das evidências está vindo de uma pessoa que era para ser o candidato. Ele disputou com a Dilma a confiança do Lula. Quer dizer, era Dilma ou Palocci. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para sair dentro dessa cumbuca aí. E você, Adilson Brevileri, qual a sua opinião? Eu acho o seguinte, que mais prova do que o Palocci já colocou na mesa, esses tipos de afirmações ainda ficam nos deixando perplexos cada vez mais, né? Sem dúvida, a Polícia Federal é um dos órgãos mais importantes e mais confiáveis nesse Brasil para a gente poder acabar com a corrupção. Em seguida, vem o Ministério Público, ou talvez ambos no mesmo patamar. Se você faz uma delação premiada, uma delação, você tem que ter, primeiramente, é um dos requisitos você ter provas que são provas contundentes, que não podem ser questionadas, que aí sim se fundamenta a delação. Agora, a própria Polícia Federal diz que as notícias que são baseadas em notícias de jornais. Olha, a imprensa não é mentirosa. A imprensa fala e publica notícias baseadas em fatos concretos e reais. Então, mais uma outra coisa também para você poder fazer uma análise. Que provas são essas que não são verdadeiras? Muito bem, olha, Dário Messer, que é mais conhecido como Doleiro dos Doleiros, afirmou ao Ministério Público do Rio de Janeiro que fazia de 2 a 3 repasses mensais à família Marinho, proprietária da Rede Globo. Messer declarou que os valores oscilavam entre $50 mil a $300 mil por remessa, de acordo com a revista Veja. As supostas transações com os marinhos eram realizadas na sede da emissora, na capital do Rio de Janeiro. Vamos lá, então, para o comentário do Adolfo Padilha. Eu não vi nada disso no Fantástico ontem, né? Eu não vi nenhuma matéria, nem querendo se explicar sobre isso. O que acontece é simples e vai aumentar. As redes sociais hoje, ela não permite mais que um grande órgão de imprensa como a Globo ou outro forme opinião ou induza a opinião de ninguém. As redes sociais hoje é um portal aberto para as pessoas pesquisarem sobre tudo que é dito, que é falado, principalmente com os órgãos de imprensa. A Globo, claro que a Globo, numa perseguição, chega a ser doentia com o atual governo e tendo o governo uma simpatia da maioria da população, ela começou a cair num descrédito. E com isso faz com que as pessoas parem de ter medo. Parem de temer o nome, parem de temer o poder. O poder hoje da informação ele é dividido. As redes sociais deu essa liberdade a todos nós, cidadãos comuns, de fazer, de poder pesquisar o que é dito por qualquer emissora e de poder tirar uma conclusão sem ser induzida a uma verdade só. E isso demonstra que a Globo, como qualquer outro órgão de imprensa, ou a maioria deles, sempre buscam se beneficiar de alguma maneira, de alguma forma. Hoje, a grande revolta da Globo com o governo Bolsonaro é não ter mais 90% da verba publicitária do governo federal que ela tinha antes, num decreto feito em 4 mãos para beneficiar a Globo, alegando que ela tinha a maior audiência do Brasil. Isso acabou. São mais de 60% da verba dela que já foi retirada do governo federal. Com isso, provoca essa ira toda. E isso, para a gente, não é muita novidade, não. Tem várias denúncias contra a Globo que, uns tempos atrás, elas não proliferaram, ou não cresceram, ou não aumentaram, porque não existia rede social e porque também, de uma certa forma, as pessoas tinham medo de continuar fazendo e falando sobre isso, né? Haja visto o que aconteceu naquela época com a TV Record, que vinha num momento crescente
e de repente o Edir Macedo é preso, é aquela pressão toda. Mas eu acho que tem muita coisa para aparecer por aí ainda. Vamos lá,